Olá, eu sou Marco Oliveira. Hoje são 21 de janeiro de 2018. O vídeo é o de número 169 e o tema é paralelos entre o corpo mental ou mental soma do encarnado e o do desencarnado. Ok? Queremos explicar que estamos compulsando o livro da edição de 1986. Alguns nomes ainda estão na forma antiga, então as novas edições mais recentes estão revisadas e com a nomenclaturas atualizadas, novos neologismos. Então, aconselho a todos a atualizarem seu livro. Eu tenho apenas este livro, que é o de Projeciologia, Panorama das Experiências da Consciência para fora do corpo humano, do Valdo Vieira. Ele se encontra em PDF na internet gratuitamente para vocês baixarem para o seu computador. O tema de hoje, como já vimos, se fôssemos dizer na nomenclatura atual, seria paralelos entre o mental soma do ressomado e do dessomado. Ok? Seria a nova nomenclatura, o novo neologismo. Mas vamos ver o que o Valdo Vieira, em sua intensa e extensa bibliografia, pesquisou para nós. Diferenciais. Segundo suposições lógicas derivadas dos fatos extrafísicos, o encarnado projetado pelo corpo mental apresenta pelo menos 6 características diferenciais básicas com o corpo mental do desencarnado. Primeira, o corpo mental, na projeção mental da consciência encarnada, que sai do estado da coincidência da vigília física ordinária e ainda não passou por nenhuma das 3 mortes, é diferente do corpo mental do desencarnado quanto à projeção consciente. Este já passou pela desativação do corpo humano, primeiramente, e dependendo do seu interregno entre a primeira e a segunda mortes, tem pouca condição de deixar o psicossoma imerso em perturbação post-mortem ou no sono reparador, estando, pois, temporariamente mais preso. Segunda, o corpo mental, na projeção mental do encarnado, que ainda não passou por nenhuma das 3 mortes, é diferente em relação ao do desencarnado, que já passou pela segunda morte, principalmente quanto à menor facilidade de exteriorização. A consciência desencarnada, que teve desativados o corpo humano e o energossoma, está menos presa e mais propensa à projeção pelo corpo mental. Terceira, o corpo mental na projeção mental do encarnado que ainda não passou por nenhuma das 3 mortes é obviamente bem diverso do corpo mental livre do desencarnado que já experimentou as 3 mortes e alcançou a situação de consciência livre ou espírito puro, estando por isso livre da prisão aos veículos evolutivamente inferiores. Decolagens. A consciência encarnada decola do seu psicossoma livre, com o corpo mental
desfrutando de facilidade bem maior do que a consciência encarnada, que tem sempre o seu psicossoma preso ao corpo humano. Alívio. No ato da encarnação, ou da ressoma, renascimento, incorporam-se ao corpo humano ao mesmo tempo o ego, quer dizer, o eu, o corpo mental, ou psicossoma, e as bases do energossoma. No ato da desencarnação, segunda morte, a consciência no corpo mental se alivia do corpo humano e do duplo etérico, ficando apenas com o psicossoma. Duplo etérico aí se entenda o energossoma. Restringimento. O corpo mental do encarnado padece de duplo restringimento, dentro do psicossoma e dentro do corpo humano. O corpo mental do desencarnado comum experimenta apenas o restringimento único, dentro do psicossoma. A propósito, o restringimento físico imposto à consciência através da lei da reencarnação, desde a concepção biológica até o período da idade adulta, pode ser melhor compreendido como impulsão evolutiva consciencial através de uma metáfora. O jardineiro vai ao jardim, poda e corta a roseira em todas as suas partes, parecendo até que está matando-a, deixando de resto somente o coto do tronco da roseira mutilada. No entanto, passa-se o tempo e no próximo verão a roseira reaparece, florescendo de modo exuberante, com maior vigor e viço. Quanto mais adaptada inconscientemente ao ambiente humano, menos a consciência encarnada sente a condição do restringimento físico da encarnação. Ela se acha plenamente ajustada, de modo autóctone, ao seu ambiente ou habitat. Por outro lado, quanto mais evoluída a consciência encarnada, mais se dá conta conscientemente da condição do restringimento físico e mais esforços faz para desvencilhar-se dela. Vive assim numa inadaptação instigante, desafiadora, consciente, o que constitui uma função da reencarnação. Com isso, ela amplia os seus poderes conscienciais e a órbita de sua influência intermundos. Quanto mais adaptada a condição do restringimento físico, menos mal pode a consciência encarnada infligir aos demais, porque não tem como e nem sabe como expandir suas forças de atuação consciencial. O mal elaborado por ela se restringe unicamente aos limites da superfície física do mundo ilusório, da matéria. Portanto, a condição do restringimento físico em si e por si delimita naturalmente as possibilidades de atuação da consciência encarnada. E isso significa também que todo mal humano, embora sendo lamentável fruto da ignorância, desnecessário, é sempre circunscrito e relativo. O animal selvagem, instintivo, violento, permanece todo dia, a qualquer hora, pronto e quase sempre ansioso para eliminar fisicamente outro animal, se possível com as próprias garras e os próprios dentes, na luta constante pela sobrevivência, ou seja, na manutenção da própria vida física. Contudo, a sua força é débil, porque o seu pensamento é impotente. A consciência humana, que deseja infligir o mal aos seus semelhantes, lutando sempre de algum modo na defesa do seu corpo humano instintivo, ainda não está muito distante dessa condição não evoluída do animal selvagem, embora disponha de hemisférios
cerebrais de maiores possibilidades conscienciais, fato que desconhece, os quais, obviamente, não sabe como empregar na extensão de todos os seus recursos, ambos dominados pelos instintos próprios do corpo animal e pelas emoções próprias do psicossoma, não dispõe de recursos mentais e nem pode alcançar extensos resultados em suas ações, porque se acham tolhidos e circunscritos naturalmente pela própria condição do restringimento físico da consciência. Cada consciência encarnada utiliza um percentual maior ou menor, mais próprio, individualíssima, dos recursos funcionais dos hemisférios cerebrais. O ato violento é um dos sinais mais característicos típicos da adaptação consciencial à condição do restringimento físico. É fácil concluir que qualquer ato de violência em qualquer parte do universo físico, por mais drástico em seus reflexos coletivos aparentes, tem sempre repercussões delimitadas e já previsíveis por outras consciências livres do restringimento consciencial, instaladas em infinitos anos-luz de distância evolutiva, à frente do controle maior de tudo que está ocorrendo por aí. Estas consciências já se libertaram da condição do restringimento físico, da violência, das emoções animais e da própria influência dominadora do corpo emocional, para atuarem com plena maturidade consciencial diretamente pelo corpo mental, através de sentimentos cósmicos elevadíssimos ou com as emoções racionalizadas. Vemos aí, então, os paralelos entre o corpo mental do encarnado e do desencarnado. Aguardamos que você, projetor consciente, ou você, candidato a projetor, alcance os melhores resultados em suas experimentações em corpo mental para entender na prática esses paralelos pesquisados pelo professor Valdo Vieira. Aguardamos as suas perguntas, seus questionamentos por meio do e-mail conscienciologiavideos@gmail.com ou por meio do meu canal no YouTube, Marco Oliveira, que responderei com a maior brevidade possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.